Hi everybody, nice to see you again. E vamos lá então, agora que vocês já estão também com o livro 1B, tá? Nós vamos dar início na unidade 3, capítulo 7, ok? Como nós podemos ver aqui, então vocês estão lá. Unidade 3, capítulo 7, and then we are going to talk about simple present, ok? Então esse é o nome do tempo verbal, presente simples. Importante nós identificarmos que quando nós falamos de simple present, ele expressa. Então você vai ler um texto, né? Você vai ler uma reportagem e aí você vai perceber assim, opa, aqui tem presente simples. Quando aparece o simple present, ele expressa fatos reais, expressa um sentimento, rotina, hábitos, certo? Então, essa é a ideia de simple present. In English, it's so easy. É muito simples em inglês, tá? O que nós temos? Nós temos lá as 3 formas. Então, a primeira que nós temos é a forma afirmativa. We are going to talk about affirmative one. Como que nós vamos conjugar o verbo no simple present, ok? In English, we are going to do like this. Então, aqui nós temos o verbo to read, está no infinitivo, ler. Vamos colocar os nossos pronomes pessoais, ok? Then we have I, you, he, she, it, we, you e they. São os pronomes pessoais que nós aprendemos no livro 1A, ok? E para nós conjugarmos, vocês vão observar que eu leio, I read. Você lê, you read. Quem nós precisamos cuidar são as terceiras pessoas do singular, tá? Para essas terceiras pessoas do singular, o nosso verbo principal, ele acrescenta S. Ok? Então, esse S no verbo, ele vai estar dizendo para você assim, é presente simples, forma afirmativa para as terceiras pessoas do singular. É isso que acontece. E depois continua, we, you e they, normal. Viram que diferente? Então, se você vai conjugar o verbo em português, eu leio, tu lês, ele lê. Olha como muda para todas as pessoas. In English, we have only 2 forms. We have read and reads. All right? And then, in the sentence, you work every morning. Você trabalha todas as manhãs. Estudantes, olhem lá a estrutura. Sujeito, colocamos o nosso verbo e complemento da frase. Toda a frase seguinte, tá legal? Aqui você tem, para a pessoa you, eu vi que o verbo permanece igual. Para a terceira pessoa do singular, o verbo tem que ter S. Então, she works every morning. Ela trabalha todas as manhãs, ok? Quando nós falamos então em simple present, forma afirmativa, bem simples para entender. Saímos daqui, nós vamos observar que nós temos algumas palavras que são os advérbios, tá? E esses advérbios, eles vão já dizer para mim que, opa, isso é presente. Estes advérbios, eles pedem simple present. Então, nós temos seldom, que é raramente, always, sempre, usually, geralmente, often, frequentemente. Nós temos every, que você vai colocar junto com um outro substantivo. Então, nós temos lá every day, todos os dias, every night, todas as noites, every moment, todos os momentos, every class, todas as aulas. Observem que o substantivo que está aqui na frente de every, ele sempre vai estar no singular. Embora a tradução em português
ela será plural. Combinado? Então, nós temos uma anotação importante aqui. Qual que é? Quando nós formos, a regra geral, então, é essa. Para as terceiras pessoas do singular, nós acrescentamos S ao verbo. A regra geral. Porém, contudo, entretanto, todavia, nós temos algumas exceções. Por exemplo, nosso verbo terminou em O, S, Z, CH, SH, X, ok? Para as terceiras pessoas do singular, você acrescenta ES. Vixe, e agora? O que deu aí? Quando nós estamos falando em presente simples, forma afirmativa, regra geral, para as terceiras pessoas, nós acrescentamos S, ok? Porém, nós temos duas exceções. Se o nosso verbo terminar em O, S, Z, CH, SH e X, nós acrescentamos ao verbo ES. Quando? Forma afirmativa, no presente, para as terceiras pessoas do singular. Combinado? Como que fica isso na prática? Coloquei aqui o verbo go. Go, ir, terminou em O. Eu quero dizer que ela vai. She goes. Temos o verbo watch, assistir, observar. Terminou em CH. Ele assiste. He watches. Acrescentamos aqui, então, ES, ok? Vocês podem encontrar em alguns livros, gramáticas, em algum outro lugar, que terminado em SS, dá na mesma. Eu só diminuí o caso aí para vocês. Se ele for terminado em S, ele já é, se ele for, volta lá, se ele for terminado em SS, dois S's, ele já é terminado em S, não é verdade? Então, um só para vocês memorizarem aí já é o suficiente, tá legal? Próximo caso. Nós temos um verbo e ele é terminado em Y, precedido por uma consoante. O que vai acontecer? Trocamos, eliminamos o Y e acrescentamos ES. E como vai ficar isso? O verbo cry, chorar. Ele chora. He, Y. Antes do Y nós temos uma consoante. Tiramos o Y e colocamos IES, alright? Ele chora, alright? Then we have fly, de voar. Também terminou em Y, precedido por uma consoante, ok? Então, the bird, olha lá, flies. Oops, just a second. The bird é o pássaro, é terceira pessoa do singular, tiramos o Y, trocamos por IES. Temos o verbo try, de tentar. Ela tenta. She tries. Y, precedido por consoante, tiramos o Y e acrescentamos IES. Quando tudo isso acontece, students, memorizando presente, forma afirmativa, para as terceiras pessoas do singular, ok? Para as demais pessoas, verbo normal, verbo na sua forma base. Combinado? Tá, nós saímos de afirmativas. Aí vamos para quê? Temos ainda negativa e interrogativa. Só que para isso, nós precisamos de duas palavras. E essas duas palavras, elas são chamadas
auxiliary verbs, são chamados verbos auxiliares. Então, nós temos do e nós temos o does, ok? Tem tradução? Aqui não. Aqui ele vai aparecer na frase para dizer para você assim, ó, é presente, tá? Eu estou perguntando, é presente interrogativo. Por que nós temos dois? Se nós temos do, nós usamos para I, you, we e they. E o does, nós usamos para he, she, it. Terceiras pessoas do singular. Combinado? E aí, vamos para a negative form, que nossa estrutura, a sequência de uma frase negativa, ela é sujeito, auxiliar, verbo. Quando eu uso auxiliar, o meu verbo sempre vai estar na sua forma base. Então, olha lá. Do not, vocês podem encontrar ou podem escrever como don't. Does not, vocês vão escrever ou vão encontrar como doesn't. Qual a diferença? Tudo que é abreviado, contraído, nós chamamos de linguagem informal. Simples assim. E aqui é a sua opção. Você escreve da forma que você preferir. Porém, importante você saber que existem as duas. Então, no exemplo que nós colocamos, nós dissemos lá, you work every morning. Quero negar isso daí. Então, eu vou dizer, you don't work every morning. Você não trabalha todas as manhãs. Olha aqui o que nós temos. Don't work. Ele está negando, tá? Em português você simplesmente vai ter a palavra não. Mas em inglês você precisa do auxiliar referente ao tempo que nós estamos estudando. No caso é o simple present. Então você vai ter lá don't. Na frase afirmativa nós tínhamos ali she works every morning. Não é isso? Então, para eu negar a frase she works every morning, eu vou dizer she, terceira pessoa do singular, eu vou usar does not ou doesn't. Então, vem she, doesn't. Detalhe importante, o verbo vem na sua forma base, tá? Então, se você tem doesn't aqui, o seu verbo vem aqui normal, work every morning. Students, segue aquela ideia de que em uma frase nunca nós teremos duas palavras com a mesma função. Então, o que a teacher está dizendo para você? Lá na frase afirmativa, o verbo para as terceiras pessoas estaria com S, ES ou IES. Então, ele já estava dizendo para mim, é presente. Presente para as terceiras pessoas do singular. A partir do momento que você usou o auxiliar doesn't, você também está dizendo, é presente para as terceiras pessoas do singular. Então, se eu já estou dizendo aqui que é presente, o nosso verbo vai estar na sua forma base, ok? Aí, para nós terminarmos as formas, nós temos interrogative form. A interrogative form vocês podem encontrar com o nome assim também, olha. Yes e no questions. Por quê? Porque as perguntas que você encontra com o auxiliar, as respostas serão somente yes e no. Ok? Então, esses dois nomes vocês podem usar. Se é pergunta, olha lá, primeirão. Se é pergunta, eu tenho auxiliar, são dois auxiliares. De novo, do e does. Does para he, she, it e o do para as outras pessoas. Colocamos o sujeito, depois do sujeito tem o nosso verbo, tá? E qual é o detalhe aqui? Se eu tenho o auxiliar, o nosso verbo vai estar na forma
base. E aí, complemento, restante da frase e ponto de interrogação. Como que fica? Então, nós vamos ter lá, do you work every morning? Diferença da língua portuguesa, então, o que nós temos? Muda-se a entonação, normal, mas nós só colocamos o auxiliar, coisa que na língua portuguesa não tem. Então, você trabalha todas as manhãs? O que nós dizemos? Do you work every morning? Você trabalha todas as manhãs? Auxiliar antes do sujeito e o verbo na sua forma base. Temos a frase, she works every morning. Quero colocar na interrogativa. Quero fazer uma yes or no question. Então, você vai ter does she work every morning? Olha lá, usei o auxiliar, é terceira pessoa do singular, o verbo vem para sua forma base, ok? E aí, como eu disse para vocês, essas são perguntas de yes e no answers. Então, se você tem lá, do you work every morning? Você trabalha todas as manhãs? Yes, I do. Sim, eu trabalho. Não, eu não trabalho. No, I don't. Ok? Olha que legal quando você tem respostas curtas, que nós chamamos também. O auxiliar, ele pega a tradução do verbo da frase. Então, aqui você perguntou, does she work every morning? Ela trabalha todas as manhãs? Oh, yes. She does. Olha a tradução. Sim, ela trabalha. Cadê o trabalha daqui? Não tem. O auxiliar vem na resposta curta e ele pega a tradução da frase. Combinado? Essa daqui é a estrutura toda do tempo verbal simple present. Então, lembrando que simple present expressa fatos gerais, rotina, hábito, expressa sentimentos, tá legal? E também verdades universais. O sol nasce às 6 da manhã, ok? Então, ele está dizendo assim, com rotina, tá? Aí você vai ter que lembrar das regras para as terceiras pessoas do singular e você também vai se lembrar dos auxiliares do e does e na negativa don't ou doesn't, ok? Separei para vocês treinarem para a nossa próxima aula. Olha só. Lá na page 9, o exercício 4, tá? Então, o exercício 4, vocês vão treinar, que é referente a esse conteúdo que nós vimos hoje, alright? E na page 8, na página 8, nós temos um vocabulary bem no canto assim da página, na lateral toda da página, daily habits, que são hábitos diários. Aí tem um vocabulário legal para você ensaiar, para você assimilar, para você treinar, ok? Então, assim, uma sugestão para você, encontre lá, então, lá na página 8 e escreva, tá? Todo o vocabulário para você treinar, para você memorizar. Quanto mais vocabulário você tiver, melhor vai ajudar você em que situação? Em compreensão de textos, que foram os assuntos das nossas últimas 3 aulas. Lembram disso? Gente linda, beijo, fiquem bem, take care of yourself, ok? And have a nice time. Vejo vocês na próxima aula, ok?